Bem, gravação iniciada. Bom dia a todos, bom dia, senhores advogados aqui presentes. Eu declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje é dia 11 de março de 2025. Na composição da Câmara de hoje, a composição titular, eu estou na presidência, o doutor Argos Gregório na vice-presidência, Samuel de Oliveira Magro e Daniela Rodrigues Gonçalves completam aqui a composição da Câmara de hoje. Pela representação fiscal, Luciana Carvalho Duarte. Nós temos dois processos em pauta de hoje. Vamos iniciar pelo processo Lins Agroindustrial. A doutora Aildo está aqui acompanhando a Lins Agroindustrial, correto? Correto. Tá. Muito bem. Então, é um processo que teve pedido de vista, né? Pedido de vista da representação fiscal, pedido de vista meu e pedido de vista também do Dr. Samuel. Então, são três pedidos de vista que o processo saiu então hoje estamos em prosseguimento do julgamento, já foi realizada a sustentação oral, então vamos direto, então, à apresentação dos votos. Eu peço que o doutor Argos, puder resumir o seu voto, apenas para contextualizar, né, o prosseguimento do nosso julgamento. Então, eu peço que o doutor Argos resuma o seu voto, e em seguida eu abro a palavra para o primeiro pedido de vista aqui, que é da representação fiscal. Doutor Argos, com a palavra. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom dia aos meus colegas, doutora Daniela, doutor Samuel, doutor José Orivaldo Pérez, nosso presidente, e doutora Luciana Duarte pela representação fiscal. Cumprimento também os advogados que se encontram aqui presentes e o pessoal que nos dá suporte, especialmente aqui o nosso querido Osvaldo. Presidente, como bem anunciado, este processo ele já foi ouvida a advogada, a patrona, a doutora Hilda. Depois, esse processo retornou para a apresentação do meu voto e, como bem colocado, foi tirado em vista aqui para melhor análise dos colegas. Na verdade, esse processo se trata de uma única infração, que seria a falta de pagamento de ICMS, né, referente a operações de saída de mercadorias tributadas, no caso, leveduras inativas, como isentas, né? Entende o fisco que elas não seriam isentas e, portanto, a tributação seria devida. Entendeu o contribuinte que elas seriam isentas. Muito bem, eu apreciei demasiadamente o processo, os documentos constantes dos autos, e, baseado nesses documentos, me pareceu comprovada a isenção atribuída às leveduras comercializadas aqui pela autuada. O caso, em verdade, seria a venda dessas leveduras para uma adquirente. Esta adquirente vendeu para terceiros e a acusação entende que esta adquirente não realizava serviços ou a manipulação ou a fabricação de produtos exclusivamente que dariam ali ensejo à aplicação da isenção. E o entendimento da patrona, assim como meu entendimento, baseado também em jurisprudência desta casa e jurisprudência do STJ, vai no sentido de que nos autos restou comprovado ou cumpriu a sua parte a advogada, a parte, né, a acusada, no sentido de juntar aquelas provas que entendeu-se suficientes para comprovar que não houve ali uma destinação diversa daquela que faria alusão à norma, né? Mais ainda, que não caberia à autuada, assim como bem entende o STJ em entendimento já pacificado de há um bom tempo, que não cabe à fornecedora apurar o que é feito após a venda para terceiros, né? Se foi repassada, se não foi repassada, se foi utilizada de uma forma ou de outra por terceiros adquirentes daquela que comprou o produto, não caberia, no caso, não caberia autuada qualquer comprovação
mais ainda, caberia ao fisco buscar essas informações. Nos autos não há essas informações, né? No meu entender, há apenas hipóteses, há apenas suposições, há apenas ali ilações de que não pode ser que o produto seja assim, a empresa poderia também fabricar tal produto, a levedura poderia ser usada também na fabricação deste ou daquele produto. Por aí vai a discussão aqui dos autos de produtos PET ou produtos agroindustriais, e por aí vai. E, como eu já apresentei o voto, eu estou votando pelo cancelamento do presente AIM, pelas razões ali colocadas, mas essencialmente não razões que são exclusivamente minhas, mas que são aí razões trazidas, como eu já disse, pelo próprio Tribunal de Impostos e Taxas, como também pelo STJ. Então, presidente, em brevíssimo resumo, é este o caso. Baseado nesta minha decisão, os colegas aqui tiraram o processo em vista para melhor análise. Então, entendo este seja o resumo aqui para o caso em análise, presidente. Obrigado, doutor Argos, pelo resumo e pela objetividade aí e clareza aí do seu voto, que ensejou aí os pedidos de vista. Eu vou agora passar a palavra para a Luciana Carvalho Duarte, para que apresente o seu parecer. Foi pedido vista, né, pela representação fiscal. Então, doutor Luciana, com a palavra. Obrigada. Bom dia a todos. Eu pedi vista dos autos a fim de analisar os documentos apresentados pela recorrente para demonstrar que as mercadorias vendidas teriam sido empregadas na produção de ração destinada exclusivamente ao setor agropecuário. A recorrente ela foi autuada por ter aplicado indevidamente a isenção do ICMS na saída de produtos, sem demonstrar sua destinação, conforme determina o artigo 41, inciso 5 do anexo 1 do RICMES. A isenção que foi usufruída pela contribuinte nas operações, ela não abrange todas as saídas das mercadorias, apenas as que sejam destinadas exclusivamente ao uso na pecuária, apicultura, aquicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura ou sericicultura. Assim, uma vez que a contribuinte aplicou às suas saídas a isenção que depende de condição, é imprescindível que ela comprove que essa condição foi satisfeita. Em que pese as decisões mencionadas no voto do ilustre relator, o Dr. Argos Gregório, no sentido de que o comerciante não poderia ser penalizado pelo desvio da finalidade ocasionado pelo comprador, há que se ressaltar que esse entendimento seria aplicável na hipótese de o vendedor ter buscado verificar o destino das mercadorias no momento da venda. Entretanto, no presente caso, a recorrente não se desincumbiu dessa obrigação. Incabível que se transfira ao fisco tal verificação, uma vez que a destinação dada à mercadoria é condição posta desde o início para a fruição da isenção. Não tendo a contribuinte verificado essa destinação no momento da venda, não há que se falar em aplicação da isenção. Nesse momento, decorrido cerca de 3 anos da realização das operações, para a validação da isenção aplicada, seria necessário que a recorrente demonstrasse o efetivo atendimento à condição posta pela norma isentiva, ou seja, que as mercadorias vendidas foram destinadas exclusivamente à produção de ração para uso agropecuário. Conforme demonstrado nos autos, a destinatária das mercadorias, ICC Industrial Comércio, Exportação e Importação S.A., utiliza leveduras na produção de matérias-primas para a indústria de ração animal, incluindo produtos destinados a animais domésticos, a linha PET. As folhas 155 a 157, o fiscal menciona os produtos Stariest e Immunool produzidos pela ICC a partir da levedura de cana-de-açúcar. Há no sítio eletrônico da ICC a indicação de que o produto Stariest pode ser utilizado na alimentação de gatos e que o outro produto, Immunool, seria destinado ao fortalecimento do sistema imune de cães e gatos. Eu destaco aqui no meu parecer um trecho do material que o fiscal retirou do sítio eletrônico da destinatária. Não há nos autos a demonstração pela autuada de qual teria sido o efetivo destino dado pela ICC às mercadorias adquiridas.
se a partir delas teriam sido produzidos Immunool, Star West ou outros produtos. Além disso, não tendo sido demonstrado o destino dado aos insumos ou em qual produto as leveduras teriam sido utilizadas, não é possível afirmar que os clientes que apresentaram as declarações de folhas 508 a 550 sejam efetivamente os destinatários finais, ou mesmo que tenham sido os únicos destinatários dos produtos. A esse respeito, cabe ressaltar que, ainda que a resposta à consulta tributária 19.836 de 2019 mencione que a simples declaração do cliente seria prova suficiente da destinação, ela se refere ao momento da realização da venda, situação em que não é possível verificar o efetivo emprego dos materiais vendidos. No presente momento, a simples declaração já não é prova robusta o suficiente, já que para comprovar que as operações faziam jus à isenção, sendo imprescindível a demonstração da efetiva destinação dessas mercadorias. As declarações de folhas 408 a 450 dos autos não são capazes de atestar a efetiva destinação das mercadorias. O auto de infração de imposição de multa trata de notas fiscais emitidas no período de novembro de 2021 a agosto de 2022 pela recorrente com destino ao ICC, que atua na produção dos aditivos para uso na alimentação animal. As declarações apresentadas foram firmadas por adquirentes de produtos da ICC, que declaram tê-los empregado na produção de itens destinados à agropecuária. Não há nos autos qualquer demonstrativo que relacione as mercadorias adquiridas da recorrente, os produtos elaborados a partir deles e a sua venda a esses destinatários. Da análise das declarações apresentadas, verifica-se que muitas delas mencionam notas fiscais emitidas em período anterior às operações objetos da autuação. Algumas declarações sequer mencionam as notas fiscais a que se referem. As declarações de folhas 420, 430, 435, 437, 443, 444 e 448 não indicam a data das notas fiscais que estão ali relacionadas. Mesmo as declarações que mencionam números de notas fiscais não estão acompanhadas de cópias dessas notas fiscais, não tendo sido demonstrado quais foram os produtos adquiridos, em que datas e quantidades. Dessa forma, não é possível fazer a correlação entre as vendas realizadas pela autuada ICC, os produtos industrializados a partir das leveduras adquiridas, a venda desses produtos a outros estabelecimentos e o destino dado a eles. Resta evidente que os documentos apresentados não se prestam a comprovar o destino dado às mercadorias, não havendo que se falar em aplicação da isenção prevista no artigo 41, inciso 5 do anexo 1 do RICMES. Assim, nós entendemos que a autuação deve ser integralmente mantida, e esse é o parecer que eu apresento à Câmara. Muito bem, Obrigada. Obrigado, imagina. Cumprimento a representação fiscal pela bem articulada manifestação em vista, que analisou aí em detalhes aí, né, as provas dos autos. E eu, na sequência aqui, então, passando então ao prosseguimento do julgamento, eu vou, pela sequência aqui do sistema, eu vou proferir o meu voto vista, mas eu vou vou fazer muito breve, fazer um brevíssimo resumo do meu voto, porque eu estou acompanhando aqui o ilustre relator, né? E meu voto já estava disponibilizado a todos os juízes. Eu estou acompanhando aqui o ilustre relator e eu destaquei aqui a análise que eu fiz, né, dos documentos, né, que eu relaciono um a um aqui, folhas 410, são várias empresas, folhas 410 até 450, e também considerei aqui os precedentes aqui indicados pelo voto da relatoria, né? E, nesse sentido, eu estou conhecendo e dando provimento ao recurso nos termos do voto do ilustre relator. Então, esse é o meu voto. Eu passo, então, a palavra ao ilustre juiz Samuel de Oliveira Magro para apresentar o seu voto, né, nos termos do registro aqui do sistema. Doutor Samuel, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, mais uma vez,
bom dia aí a todos os participantes da sessão, né, os advogados presentes, representação, doutora Daniela, e doutor Argos e doutor Olivaldo, assim como o Oswaldo também, que está nos dando suporte, né, remotamente. Bom, senhor presidente, também pedi vista, porque eu fiquei bastante impressionado quando da sustentação oral, né, da doutora Hilda, que ela colocou algumas questões lá, e eu fui buscar essas questões, analisar o processo mais detidamente, e a minha conclusão foi que exatamente a sustentação oral não correspondia ao que estava colocado nos autos, né? Então, foi uma boa oportunidade para analisar mais detidamente a matéria, e eu vou passar então a leitura do meu voto, também os senhores juízes já tiveram acesso a ele, mas aqui em homenagem à doutora Hilda, que nos acompanha, para que tenha conhecimento aqui do conteúdo do meu voto, né? Então, peço licença aqui para passar a leitura. Vamos lá. O ínclito juiz relator apresentou em seu voto relato detalhado dos fatos e alegações que envolvem esse julgamento e, com sua licença, adoto o relatório e passo imediatamente ao voto. Pedi vista destes autos para analisar mais detidamente a matéria nele exposta e apresentar um entendimento divergente daquele muito bem exposto pelo doutor relator. Aponto que minha divergência se restringe ao mérito da matéria aqui posta e que acompanha integralmente seu entendimento quanto às preliminares de nulidade, cujos fundamentos incorporam o meu voto como razões de decidir. Acrescento a esse apenas mais um argumento para afastar a descabida alegação de nulidade do AIN por suposta incongruência entre os fatos observados e a capitulação da infração. Como demonstrado pela própria autuada no recurso, essa arrola os dispositivos legais que tratam da escrituração e apuração do ICMS dos documentos e livros fiscais e que foram os efetivamente violados em sua conduta infracional, de deixar de pagar o imposto. É verdade, como diz a recorrente, que, abre aspas, nenhum dos artigos indicados como infringidos diz respeito à isenção nas operações internas com as mercadorias de levedura inativa ou de mercadorias que sejam ingredientes ou insumos usados na fabricação de produtos sem aplicação obrigatória na agropecuária. Fecho aspas. E continuo. Mas não há motivo por que incluir uma norma relativa à isenção, uma vez que o fisco não reconhece sua incidência nas operações autuadas. A suposta isenção é justificativa da autuada para não pagar o imposto, nunca reconhecida como legítima pelo agente autuante. O auto de infração não trata de uma violação de norma isentiva, como o destaque de imposto e documento fiscal relativo à operação isenta, mas de falta de pagamento de imposto que não foi destacado em documentos fiscais relativos a operações tributadas, tal como perfeitamente capitulado na inicial. A matéria posta na análise nesse julgamento é a incidência do ICMS sobre as vendas de mercadorias, levedura seca inativa e levedura autorizada, promovidas pela autuada sem o destaque deste imposto. Em seu entendimento, essas operações estariam isentas do imposto nos termos do artigo 41.5 do anexo 1 do RICMES. O fisco, por outro lado, afirma que essa mercadoria não atende à condição posta nesse dispositivo, que é de ter destinação exclusiva a uso na pecuária, apicultura, aquicultura, avicultura, colicultura, agricultura e silvicultura. Vejamos inicialmente o que estabelece o dispositivo acima citado. E aqui eu transcrevo, então, essa norma e continuo. A análise gramatical dessa norma nos permite duas interpretações quanto à concordância da destinação exclusiva ao uso na agropecuária. A mais imediata e restritiva seria sua referência aos produtos listados no próprio inciso, constituindo-se em uma característica intrínseca da mercadoria. A outra possibilidade de interpretação é relacioná-la com as operações internas que iniciam o caput do artigo 41, sendo uma característica da operação de circulação. No primeiro caso, um insumo agropecuário que tenha outra possibilidade de uso que não na pecuária, até a silvicultura, não será beneficiada pela isenção, ainda que efetivamente utilizada nessas atividades. No segundo caso, a isenção abrange qualquer operação interna que destine insumos agropecuários àquelas atividades. Dada essa dubiedade, entendo que ambas as interpretações devem ser aceitas sempre em favor do contribuinte, de forma que a ele cabe comprovar
ou o uso exclusivo da sua mercadoria na pecuária, agricultura, naquela atividade, na agropecuária, ou sua efetiva destinação a essas atividades. Em conclusão, quero dizer que, se comprovado o uso exclusivo, pouco importa a efetiva destinação, que só precisa ser comprovada se não comprovado o uso exclusivo. No caso dos autos, a autuada vendeu levedura inativa seca e levedura autorizada a 2 unidades de um único cliente, a empresa ICC Industrial Comércio, Exportação e Importação Sociedade Anônima, que as utiliza na elaboração de seus produtos, que são aditivos, ingredientes concentrados ou premixes, a serem utilizados posteriormente como insumo na elaboração da ração animal. A defesa da autuada se sustenta na alegação de que as operações aqui discutidas eram isentas, pois abarcadas pelo disposto no artigo 45, artigo 41, inciso 5, do anexo 1 do RICMES. Assim sendo, o presente julgamento deve analisar a subsunção das operações a essa norma. De acordo com a nota técnica apresentada pelo fisco, as folhas tais, as mercadorias fornecidas pela recorrente podem ser utilizadas pela adquirente, tanto em produtos destinados à pecuária, quanto em produtos destinados ao mercado PET. Pelo menos 2 dos produtos comercializados pela ICC, destinados também ao mercado PET, que é o Star Yeast e Monoal, utilizam especificamente a levedura obtida da fermentação de cana-de-açúcar, que é a mercadoria fornecida pela autuada. Outros produtos da ICC, destinados também ao mercado PET, utilizam leveduras em sua formulação, mas sem especificar se originadas da fermentação de cana-de-açúcar ou de cerveja. Conclui-se dessa forma que a mercadoria levedura inativa seca não se destina exclusivamente ao uso na pecuária, apicultura, avicultura, colicultura, renicultura ou sericultura. Assim, devemos analisar se as operações realizadas pela recorrente destinaram aquelas mercadorias a essas atividades. As únicas provas de que as suas mercadorias se destinaram à pecuária trazidas pela recorrente são as declarações de clientes da ICC, juntadas às folhas tais. Ocorre que esses documentos são inúteis para essa comprovação, pelos motivos que passo a expor. Em primeiro lugar, todas as declarações se referem... Em primeiro lugar, todas as declarações se referem a operações realizadas pela ICC, e não as operações aqui analisadas, que foram da autuada para a ICC. Em segundo lugar, em nenhuma das declarações é possível estabelecer uma relação entre as mercadorias adquiridas pelo declarante e as mercadorias fornecidas pela recorrente. A ICC possui diversos fornecedores das mesmas mercadorias fornecidas pela autuada, sendo impossível conhecer a origem das mercadorias citadas nas declarações. Em terceiro lugar, nenhuma das declarações veio acompanhada de documentos que corroborassem seu conteúdo. São meras declarações de pessoas interessadas na desoneração fiscal, destituídas de qualquer elemento probatório do que nelas se declara. Em quarto lugar, é desconhecido o universo que essas declarações representam. Elas se referem à totalidade dos clientes da ICC ou apenas àqueles que efetivamente utilizam a levedura de cana-de-açúcar na produção de insumos agropecuários? Nenhum de seus clientes utiliza essa levedura na produção de ração para animais domésticos? O fato de que alguns clientes produtores de ração PET não utilizarem seus produtos que seus produtos que contêm levedura de cana-de-açúcar na composição não permite concluir que nenhum de seus clientes os utiliza. Não bastassem essas constatações, que já seriam suficientes para desprezar todas as declarações, também o conteúdo delas reafirma sua inutilidade para provar a destinação das mercadorias vendidas pelo recorrente. Vejamos. De plano, 10 das 34 declarações apresentadas devem ser descartadas por inquestionavelmente não terem nenhuma relação com as operações em discussão. E aqui eu cito as folhas dessas 10 declarações. Isso porque
as datas das compras efetuadas pelos declarantes são anteriores a 16 de novembro de 2021, data da primeira operação elencada no demonstrativo fiscal 1, as folhas 12 e 13. No caso das declarações de folhas tais, que eu cito aqui 3 delas, embora não apresentem a data de compra, pelo número dos documentos fiscais citados, é possível saber que são anteriores àquela data, pois esses são menores que 16.015, número da nota fiscal emitidas pelo ICC em 16 de novembro de 2021, de acordo com a declaração da folha 415. Das 23 aquisições noticiadas na declaração de folha 410, apenas uma ocorreu após aquela data, em 1º de dezembro de 2021. Da mesma forma, a declaração de folha 414 apresenta 2 aquisições, sendo apenas uma anterior àquela data, em 19 de novembro de 2021. Das 18 aquisições noticiadas na declaração de folha 415, apenas 4 se deram no período em análise, entre 16 de novembro de 2021 e 10 de dezembro de 2021. Embora a declaração de folha tal não especifique as datas de suas 67 aquisições, pelo número de documentos fiscais, pode-se concluir que apenas as 3 últimas ocorreram após 16 de novembro de 2021. A declaração de folha 411, por fim, se refere a apenas uma aquisição de Imunool ocorrida em 14 de dezembro de 2021. Considerando-se apenas as datas das aquisições, já que a origem das leveduras é desconhecida, de todas as declarações, é possível identificar apenas 10 operações de venda, ou seja, das mais de centenas de operações que estão ali citadas, apenas 10 operações de vendas da ICC ocorridas dentro do período autuado, que é novembro de 2021 até agosto de 2022, até 2022. Ainda assim, essas vendas ocorreram no início desse período, de 16 de novembro a 14 de dezembro de 2021, sendo pouco provável que parte significativa dessas vendas inclua os produtos fornecidos pela recorrente, já que a ICC levaria alguns dias para o processamento desses produtos em sua unidade. A declaração de folha 420 não informa quais os produtos adquiridos das suas 12 aquisições, sendo que, pelo número das notas fiscais, apenas uma seria posterior àquela data de 16 de novembro. A declaração de folha 429 cita a aquisição de extrato de leveduras IPP 222, Y-P222, para a produção de fertilizantes. E a de folha 441 cita a levedura Hylases, produtos de composições desconhecidas desses autos, sendo impossível saber se eles contêm levedura de cana-de-açúcar. As demais declarações são genéricas e se referem apenas a leveduras adquiridas, sem informar qualquer operação específica, quantidades, datas, etc. São, em sua quase totalidade, reproduções de um texto padrão, possivelmente fornecido pelo ICC, já que seria impossível diversos declarantes localizados em cidades e estados diferentes redigirem declarações idênticas. Em conclusão, em nenhuma das 34 declarações é possível estabelecer um liame entre as mercadorias adquiridas pelo declarante e as mercadorias vendidas pela autuada, nas operações elencadas no demonstrativo fiscal, restando inúteis como elementos de prova da destinação dessas atividades agropecuárias. Por fim, é de se notar que em nenhum momento a adquirente das mercadorias, a ICC, declarou que elas foram utilizadas em produtos destinados à agropecuária. Sua declaração, acompanhada de documentos que permitissem a rastreabilidade das mercadorias vendidas pela autuada, seria prova contundente que resolveria a controvérsia aqui posta. Essa prova era a de mais fácil e rápida produção pelo ICC, que tem todos os registros de produção e venda de seus produtos. Essa, estranhamente, preferiu o caminho mais difícil de buscar junto a clientes por ela selecionados, cujo critério de seleção é desconhecido, as declarações que se mostraram inúteis para demonstrar a destinação das mercadorias em tela. Equivoca-se a recorrente ao arguir que a autuação se sustenta em meras presunções, uma vez que não há nos autos prova inequívoca que sustente a acusação de que as leveduras nativas não foram utilizadas na fabricação de ração animal para o setor agropecuário. Fecha aspas. Não cabia ao fisco provar que suas mercadorias se destinaram ao mercado PET, mas a ela comprovar que se destinaram à atividade agropecuária. Caberia ao fisco aquela prova se ela fosse a única destinação possível de seus produtos.
mas ele comprovou nos autos que as mercadorias de discussão também se destinam à produção de rações para animais domésticos. Era da recorrente que aplicou o regime de tributação nas operações que promoveu, afastando o imposto devido ao Estado de São Paulo, a obrigação de comprovar a perfeita adequação das mercadorias vendidas à norma de isenção que alega reger tais operações. No entanto, ela nada trouxe aos autos. Para concluir, aponto que a jurisprudência citada pela recorrente trata de desvio na destinação de mercadorias, matéria estranha a esses autos. Nas decisões trazidas, os vendedores de mercadorias comprovaram sua destinação para o setor agropecuário e, corretamente, os órgãos de julgamento entenderam que não cabia ao vendedor autuar a responsabilidade pelo posterior desvio da destinação. O caso aqui analisado em nada se assemelha àqueles tratados nos acórdão, pois aqui não há nenhuma prova da efetiva utilização das mercadorias vendidas pela recorrente em produtos agropecuários. Por esses motivos, conheço o recurso ordinário e lhe nego provimento, mantendo integralmente o AIM exordial. Senhor presidente, esse é o meu voto. Eu peço só que o senhor libere aqui porque ficou faltando lá a palavra se referem a, para que eu possa fazer uma simples correção. Então, senhor presidente, esse é o meu voto, né? Quando eu fui olhar as provas dos autos, eu vi que realmente tinha aquela questão lá da levedura de cerveja, que tanto a patrona citou na sua citação oral. Eu fui buscar isso, e aí eu vi que, de fato, não é falsa a afirmativa de que o fisco reconhece que só a levedura de cerveja que vai para o mercado pet. Não, isso é falso, né? Claramente está colocado falso. O fisco em nenhum momento admite isso. Está muito claro nos autos que os produtos PET também se utilizam de leveduras de origem da fermentação de cana-de-açúcar, de maneira como coloquei aqui, estranhamente, a ICC, né, que efetivamente é adquirente das mercadorias. Em nenhum momento ela reconhece que esses produtos foram destinados ao produto agropecuário, em nenhum momento, né? Na melhor das boas hipóteses, da boa vontade, teria lá o contrato que ela assinou, mas o contrato fala de rações animal, ele não fala em nenhum momento de agropecuária, e o mercado PET é um mercado para ração animal também, né? De maneira que, para mim, os autos, né, eu analisei cada uma das declarações, é absolutamente improvável que qualquer daquelas declarações tenha qualquer, assim, né, que não tem liame, não tem nenhum. Né? Mas eu fiz questão aqui de olhar as datas, ou seja, nós temos lá que todas as ações, quando é possível identificar ali alguma operação, são lá dos primeiros dias, né? Inclusive sendo o próprio dia 16 de novembro de 21, né? Ou seja, seria impossível que essa levedura saísse, no mesmo dia, saísse da autuada, chegasse na ICC e chegasse depois lá possivelmente já em outro estado, num único dia, né? Então, certamente não há nenhum liame, né? E reafirmo aqui que não é o caso de desvio de finalidade, né? Não há desvio, né? E naquelas decisões que foram trazidas tanto da CJ quanto da Câmara Superior, ali sim você tinha declarações, por exemplo, do adquirente da mercadoria, que não é o caso dos autos, o adquirente da mercadoria não declarou a destinação dessas mercadorias, né? Então, naqueles autos nós tínhamos declarações, né? Que, inclusive, são aquelas declarações que o próprio autuado cita aqui no seu uma resposta à consulta lá, né? Uma declaração lá do autuado, aquela sim, ou seja, é do adquirente da mercadoria, não de terceiros que estão lá no final da carreira, que não tem nenhuma relação com o caso, né? Então, também essa parte jurisprudencial não tem nenhuma relação com a matéria, de maneira que eu não vejo nenhum fundamento, né, para manutenção aqui dessa injeção, né, que efetivamente não está comprovada aqui nos autos. Então, eu passo, sigo. Então, eu peço, deixa eu ver se o senhor ainda não me autorizou aqui a edição do meu voto, e eu pediria, então, já vi que há outros... Tá. Vai precisar eu só preciso dar uma ediçãozinha, né? Se referem lá. Tá bom? Obrigado, senhor presidente. Já está aqui. Já abriu, né? Já abriu. Tá. Cumprimento também o professor Samuel pelo voto proferido, abrindo a divergência aqui, não é?
do julgamento, numa linha que vai de encontro aqui com a representação fiscal, né? Fez uma análise assim também muito percussiente aqui dos documentos trazidos aqui pelo contribuinte. A doutora Luciana pediu a palavra? Pois não, doutora Luciana? Eu pedi, doutor José Eurivaldo, que um detalhe aqui nos autos que tinha me escapado e acabou que agora, durante o voto do doutor Samuel, eu me atentei a isso, é que a declaração de folhas 411, que foi apresentada, ela detalha aqui justamente que no dia 14/12/2021, a empresa que emitiu a declaração adquiriu da ICC o produto Immunool. E esse produto Immunool é justamente o produto que foi verificado pelo fiscal, e a descrição que consta no site do contribuinte é a seguinte: Immunool como aditivo modulador e flavor up para aumentar a palatabilidade, uma dupla que contribui para o fortalecimento do sistema imune de cães e gatos. O Immunool é produzido a partir da fermentação da cana-de-açúcar para a produção de etanol. Então, aqui, entre as declarações que o contribuinte apresentou, uma delas justamente descreve a venda de um produto que a própria ICC relaciona como um produto destinado ao fortalecimento do sistema imune de cães e gatos. Então, esse documento, no meu entendimento, ele inclusive faz prova contrária ao contribuinte, na medida que ele demonstra que houve a produção do Immunool pela ICC a partir dessa levedura de cana-de-açúcar. Então, esse documento, apesar da declaração mencionar que o produto teria sido utilizado para fins agropecuários, na descrição feita pela ICC no sítio eletrônico, ela não menciona o uso desse produto para fins agropecuários. Ela menciona apenas que esse produto contribui para o fortalecimento de sistema imune de cães e gatos. Então, o fato dessa declaração de folhas 411, ela relacionar a aquisição da levedura Immunool, ela apenas reforça a tese do fisco de que houve, de fato, a destinação dessas leveduras para a produção de outros produtos destinados à linha PET, não apenas ao produto, ao consumo agropecuário previsto na norma isentiva. Era só isso que eu queria pontuar. Obrigada. Obrigado, doutora Luciana, pelos esclarecimentos. O processo continua em discussão. Bom, acredito que... Posso, doutor José Eurivaldo? Claro, lógico. Bom dia a todos. Acredito que falta apenas eu me posicionar, não é? Todos os colegas já apresentaram os votos muito bem analisados e muito profundos. Eu não havia pedido vistas do processo para não complicar a oportunidade de colocá-lo em pauta, porque todo mundo estando com vista fica muito complicado. Mas eu também fiz a minha análise do caso e, por ser uma situação que realmente demanda uma análise detida das mercadorias vendidas, das operações realizadas, e, nesse caso, eu acompanho o doutor Samuel com as colocações também acrescidas da doutora Luciana. Acredito que já era um posicionamento conhecido da maior parte dos colegas, mas é o posicionamento que eu tenho mantido na maior parte dessas situações de isenções com destinação específica, não é? Cabe àquele que vende as mercadorias e pretende beneficiar-se desta isenção demonstrar o destino adequado dos produtos comercializados. Então, coerente com o posicionamento que vem adotando em outras situações e diante da análise minuciosa das provas realizadas pelos colegas, eu acompanho o doutor Samuel pela manutenção integral da acusação. Obrigado, Daniela. A doutora Hilda ergueu a mãozinha aí. Algum esclarecimento de fato, doutora Hilda? Sim, doutor Eurivaldo, se for possível. Se for rapidamente algum esclarecimento de fato, tudo bem. Não, com relação ao Immunool,
né? No site da ECC não consta que ele é exclusivamente para cães e gatos. Tá? E aí é assim, a ECC tem uma série de produtos, tá? A maioria deles é com destinação para agropecuário, tá? E aí eles estão dizendo que, por conta de um único produto, teve uma destinação diversa e que a acusação teria que ser mantida. Tá? A ICC, além da levedura de cerveja, que é a indicada, que é a recomendada, que está lá no site, que o próprio fiscal colocou lá no site, que é a levedura de cerveja para PET, ela também tem o extrato de yuca, que é destinado a PET, polpa de beterraba, que é destinada a PET, e óleo de peixe, que é destinado a PET. Isso está lá no... Como é que fala? Lá na nota técnica. Tá? E não tem um documento do fisco provando que levedura de cana-de-açúcar não foi destinada para fins agropecuários. Eram esses esclarecimentos. Muito obrigada. Obrigado, doutora Hilda. Bom, diante da... doutor Samuel pediu a palavra? Não, já que a doutora Hilda entrou na discussão da matéria, né? Na verdade, de novo, né, que não é matéria de fato, né, tá, o seguinte: o fisco, como eu coloquei no meu voto, o fisco não tinha nada a comprovar. Né? O fisco só tem a comprovar a partir da comprovação da destinação dos produtos para a agropecuária. Como coloquei no meu voto, é obrigação exclusiva do contribuinte comprovar a adequação. Isso está na lei, não precisamos discutir, né? Nada disso daí. Primeiro, o contribuinte comprova que seu produto foi destinado ao setor agropecuário. Uma vez comprovado, cabe ao fisco, sim, desconstituir essa prova. O que o fisco fez foi colocar os indícios de que o produto, né, e colocou claramente aqui, né, foi bom, eu não havia nem notado essa questão, né, que a doutora Luciana colocou, o simples fato de que o imunol, tem outras coisas, tá, mas só o simples fato de que esse produto leva a levedura de cana-de-açúcar, né, e é destinado também, não importa se tem outra, se é destinado também ao setor PET, isso é suficiente para que a prova seja exclusiva do contribuinte para mostrar que aquele manual que está citado naquela declaração de página 411, por exemplo, que aquele específico não foi produzido com a sua levedura. Né? Não o que se pretende é uma total inversão da obrigação da prova, né, do ônus da prova, que a lei coloca muito claramente lá, olha, se é um benefício, se é uma isenção condicionada, então só posso aplicar a isenção se comprovada as condições. O contribuinte não comprovou as condições, né? Então não tem, né, é querer inverter uma discussão aí que não faz nenhum sentido aqui, né? Era só isso, senhor presidente, já que a discussão se avançou nessa questão. Obrigado. Muito bem, o doutor Samuel também fez aí um novo esclarecimento a respeito do ponto, e pela quantidade de vistas e pelos debates aqui, a gente verifica que o caso não é simples, né? Pelo contrário, a situação complexa, a legislação tributária muitas vezes traz aqui situações que causam, né, provocam aqui complexidades quando aplicado no caso concreto, né? Muito bem, então, diante da intervenção de todos, né, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Só falta a Daniela, na verdade, né, para todos, todos confirmados. O processo está em votação. Muito bem, votação encerrada. Houve, então, um empate, né, de 2-2. Pelo voto de qualidade, prevalece o voto do ilustre relator, e aqui eu vou fazer, então, a declaração de voto vencedor aqui no sistema.
Muito bem. Voto vencedor registrado. Eu proclamo, então, o resultado do julgamento. Recurso ordinário conhecido e provido dos termos do voto do ilustre relator por maioria de votos. Esse é o resultado do julgamento. Agradeço aí a presença e a paciência da doutora Hilda, né, pela demora, mas o caso era complexo né, e requeria aqui uma análise e os debates mais aprofundados, né? Obrigado. Eu quem agradeço. Muito obrigada a todos e bom dia e boa sessão. Muito bem, passamos então, obrigado, doutora Ailda. Passamos então ao próximo processo da pauta. O AIN é o 437.669, Volkswagen do Brasil. Eu sou o relator, é um recurso ordinário do contribuinte. Eu vou fazer aqui um breve relatório do processo e, em seguida, eu passo a palavra ao ilustre advogado, doutor José Guilherme, já está aqui a postos, né? Vamos lá. Bom, esse processo tem várias acusações, mas as acusações remanescentes é o item 1, falta de pagamento do imposto pela não comprovação da internação das mercadorias na Zona Franca de Manaus, referente ao mês de junho de 2015. E o item 2 é crédito indevido relativo a bens adquiridos para o ativo permanente, pois, segundo a fiscalização, o contribuinte teria decaído do direito de apropriação do crédito, por não ter se apropriado aqui dentro do prazo da lei, né? Essas duas acusações, elas foram mantidas pela decisão de primeira instância, ensejando, então, o recurso do contribuinte, onde ele alega aqui várias questões, né, questões de decadência, questões dos juros, né, questiona os juros. Também, quanto ao mérito, pede o cancelamento dos itens 1 e 2, que eu não vou aqui resumir as alegações do contribuinte, né, até porque o doutor João Guilherme está aqui para fazer as suas alegações. Então, esse é o brevíssimo resumo do processo. Eu passo, então, a palavra ao doutor José Guilherme Missagia, para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo de 15 minutos, prazo regimental de 15 minutos. Doutor José Guilherme, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, egrégia Câmara. Sempre um prazer estar aqui com os senhores. Como já relatado, havia foi uma autuação com vários itens, a empresa optou por pagar a maioria deles e remanescem dois, um referente à internalização Zona Franca de Manaus e o outro referente a uma suposta decadência do direito de lançar créditos do ativo permanente. Pois bem, em relação à questão da SUFRAMA, nós apresentamos aqui elementos de prova que é aquela velha tese, né, conhecida de que não somente o visto de internalização da SUFRAMA seria necessário, seria prova contundente para demonstrar esse ingresso na Zona Franca. A gente junta no processo documentos referentes ao registro de entrada do destinatário, né, que mostram que essas mercadorias efetivamente ingressaram naquele território incentivado. Mas eu gostaria especialmente de me atentar aqui, de me concentrar na questão do crédito, né, do CIAP, do ativo permanente, pois há uma peculiaridade aqui muito forte no caso que detectamos. Bom, o que defendemos, basicamente, o pano de fundo dessa discussão jurídica é que existe uma decisão normativa, CAT 01, né, que ela trata do crédito extemporâneo. Então, na verdade, esses créditos que foram glosados pela fiscalização, eles são créditos extemporâneos. E os créditos extemporâneos, segundo a decisão normativa CAT 01/2001, eles têm uma metodologia de apuração que é data de emissão do documento e 5 anos para frente, né? Então, isso foi rigorosamente respeitado pela empresa. O que a fiscalização alega é que haveria de se respeitar a metodologia de após o lançamento desses créditos no registro SIAP, que se os utilizasse em 48 meses. Entendemos
que essas regras não são colidentes, mas elas são paralelas, porque não é vantajoso para a empresa ter crédito extemporâneo. Então, é bom para a empresa que ela possa utilizar esses créditos nos 48 meses após o registro no SIAP, né, após a entrada do bem no seu estabelecimento, e não precisar lançar mão de um crédito extemporâneo, que aí sim, segundo a decisão normativa, obedece a uma metodologia própria. Então, esse é o nosso pano de fundo. Mas a questão estarrecedora nesse processo aqui é que o fiscal, e até foi um objeto de pedido de nulidade nosso, né, por ocasião do memorial, que o fiscal ele adota como termo inicial da contagem do prazo decadencial a data da emissão do documento. E a data da emissão do documento é um critério afeto ao prazo de 5 anos da decisão normativa CAT 01. No entanto, ele adota esse termo inicial computando 48 meses para frente, ou seja, ele mistura as regras de contagem do prazo decadencial na autuação. Isso está muito bem destacado aqui. Nós apresentamos uma petição por ocasião do julgamento que já ocorreu, se eu não me engano, há uns 12 anos atrás. Destacamos aqui numa tela, né, que a memória de cálculo do fiscal autuante ela tem uma coluna que chama data documento. E esse é o termo inicial de contagem do prazo dos 48 meses que ele utiliza, equivocadamente. Enquanto a norma, se ele entende que deveria se adotar os 48 meses, né, ainda que seja um crédito extemporâneo, não seja um crédito SIAP puro, ele deveria ter utilizado a data da entrada no estabelecimento, né? Porque se os senhores olharem, observarem, há um gap entre a data da emissão e a data da entrada. Então, esse prazo aí poderia ser, dentro do critério do fiscal, poderia ser aproveitado pela empresa. Então, assim, há um erro fulminante aí, né, nesse processo, que nós estamos reclamando a nulidade dele. Não se pode utilizar dois critérios paralelos para se alcançar um fim, né, pela acusação fiscal. E é isso exatamente o que o fiscal está fazendo. Então, essas são nossas alegações. Nós temos precedentes que suscitamos, que dão suporte à tese da decisão normativa, mas, sobretudo, acho que o ponto forte aqui, que é uma questão técnica, uma questão do DNA do TIT, do DNA dos conselhos administrativos, que é analisar esse tipo de pormenor, de detalhe do processo. Quer dizer, a memória de cálculo do fiscal se baseia no termo inicial, data da emissão do documento, adotando como termo final 48 meses. Então, ele está misturando os critérios. Isso é uma questão de nulidade absoluta, a nosso ver, e uma questão de ordem pública, pois está relacionada à contagem do prazo decadencial. Então, essas são minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado. Acho que está mudo, senhor presidente. O microfone está fechado. Desculpe, agora que eu vi que estava fechado. Cumprimento aí o doutor João Guilherme pela sustentação oral, pela objetividade, pela clareza aí de sua exposição, deixando aí o ponto fundamental aí, né, o ponto importante aqui do recurso, a questão do item 2, né, que é decreto indevido, que é essa questão aí da decadência, né, do prazo decadencial. Então, eu vou ao meu voto. Vamos lá. Vamos lá. Questões de conhecimento, eu não conheço do recurso quanto à alegação da ilegalidade do cálculo da multa sobre o crédito atualizado em razão da súmula 13. Também não conheço do recurso com relação à decadência do crédito tributário de item 2, por conta da súmula 9, né? Essa súmula 9, ela tem a seguinte redação: nas autuações originadas da escrituração de créditos indevidos de ICMS, aplica-se a regra decadencial disposta no artigo 173.1 do CTN. Com efeito, o período de apuração é de janeiro a dezembro de 2015, tendo sido efetivada a notificação via DEC, as folhas 27.229, em 16/12/2020. De modo que não há que se falar em decadência, pela aplicação do artigo 173.1 do CTN. Então, faço aqui a análise
das demais matérias. Então, tem aqui uma preliminar de decadência, né? A decisão de primeiro grau foi pela aplicação do artigo 173.1 CTN, uma vez que o tributo é lançado por homologação e porque não houve pagamento de qualquer valor do imposto. O contribuinte alega decadência total dos créditos tributários em discussão sob o fundamento que os fatos geradores são de janeiro a dezembro de 2015 e a cientificação do contribuinte das acusações fiscais deste aí foi formalizada em 16/12/2020, tendo aplicação ao artigo 150, parágrafo 4º. A representação fiscal pede a rejeição do pedido, devendo a decisão recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos. Então, em relação ao item 2, já foi enfrentada a questão da súmula 9, né? No que tange ao item 1, ao contrário do alegado pelo recorrente, incide a regra do 173 no CTN, dado que não se trata de insuficiência de recolhimento do imposto. Na verdade, em razão da suposta incidência da isenção fiscal, nos termos dos convênios 65 de 88, nenhum pagamento parcial fora feito. O lançamento foi de ofício e não houve antecipação do pagamento parcial do imposto, dado que o ICMS é lançado por homologação. Portanto, tendo em vista o recurso especial do STJ, balizando-me pelo recurso especial 973.733 Santa Catarina, a aplicação do 173.1 é de rigor, e aqui eu transcrevo a ementa. Então, então eu digo aqui também que a jurisprudência relacionada no recurso ordinário não tem aplicação na espécie, pois tratou de outro tipo de operação. Então, eu afasto a alegação de decadência, né, a decadência geral, por conta do artigo 173.1 do CTN, que tem aplicação da espécie. Com relação ao item 1, a acusação fiscal do item 1 é de falta de pagamento do imposto pela não comprovação da internação da mercadoria da Zona Franca de Manaus, no mês de junho de 2015, que deveria ser através de declaração da SUFRAMA, conforme isenção do ICMS, convênio 65 de 88. A decisão de primeiro grau entendeu que a infração do item 1 está configurada, dado que o contribuinte não comprovou o ingresso das mercadorias da Zona Franca de Manaus, conforme disposto no artigo 84, anexo 1 do RIPS, seja através de declaração de ingresso obtida pelo sistema eletrônico da SUFRAMA, após a completa formalização do ingresso, seja por meio de parecer conjunto zerado pela SUFRAMA e Cefaz do Estado destinatário em pedido de vistoria técnica. O recorrente alega que houve comprovação do internamento das mercadorias na Zona Franca de Manaus por outros meios, como foi esclarecido na resposta à notificação número tal, tendo sido apresentado conhecimento de transportes, um carimbo da barreira no estado do Amazonas, e ainda, conforme o site da SUFRAMA, que comprovaria o recebimento da mercadoria da nota fiscal número tal de junho de 2015, nos termos do convênio 6588. E também pela entrada da mercadoria no estabelecimento destinatário, conforme documentos de folhas 27.392 e 27.393. A representação fiscal, em contrarrazões de folhas tais, aponta que o contribuinte não observou o artigo 84, anexo 1 do RIPS. Efetivamente, a decisão recorrida andou bem, devendo ser mantida sem reparos. A despeito dos documentos juntados aos autos pelo contribuinte, com o objetivo de comprovar a internação das mercadorias na Zona Franca de Manaus, o recurso não pode ser acolhido nessa parte, devendo prevalecer o princípio da legalidade tributária estrita, que rege o direito tributário. Artigos 97, 111, inciso 2 e 142, todos do CTN. A legislação de regência exige que a prova de internação das mercadorias na Zona Franca de Manaus seja feita por declaração emitida pela SUFRAMA ou através de parecer conjunto, zarado pela SUFRAMA e Cefaz do Estado destinatário em pedido de vistoria técnica, que tem caráter constitutivo da isenção legal. Tais documentos não foram acostados pelo contribuinte. E dispõe o artigo 84 do RICMS, que aqui eu transcrevo todas as prescrições e seus parágrafos, né, que vai até o parágrafo 15, né? Então, para corroborar os fundamentos desse voto, indico aqui pelo menos 3 precedentes, e também a Câmara Superior, em julgado de minha relatoria, ratificou os indigitados precedentes no AIN 4024-637. Por tais razões, desprovejo o apelo particular com relação ao item 1. Com relação ao item 2, a infração é de crédito indevido relativa à aquisição de bens destinados ao título permanente após transcorrido o prazo estabelecido no inciso 7, parágrafo 5º, artigo 11 da Lei Complementar 87. Para comprovar a infração fiscal, foram carreados com o auto de infração os seguintes documentos:
Demonstrativo 1 de créditos indevidos de ativo permanente. Notas fiscais de emissão própria escrituradas no CFOP 1604, folhas 70. Demonstrativo 2 de créditos indevidos do ativo permanente para fins de comparativo entre a data de entrada, limite de prazo e referência do CIAP, folhas 71. Demonstrativo 3 de créditos indevidos de ativo permanente contendo os lançamentos de outros créditos CIAP, registro G126 e G130 da EDF, agrupado por documento fiscal, folhas 72 a 107. Notificação para que o contribuinte trouxesse informações sobre escrituração de ativo permanente nas referências de outubro de 2015 a dezembro de 2015, folhas 108 a 153, e resposta à notificação de folhas 154 a 159. Também tem as DANFs relativos aos creditamentos do ativo permanente, folhas 160 a 168. Registros dos documentos de entradas de mercadorias e aquisição de serviços, onde as referidas mercadorias foram registradas com os respectivos créditos, folhas 169 a 177. E registros fiscais de controle de créditos de ICMS do ativo permanente CIAP, período de escrituração, outubro de 2015, dezembro de 2015, folha 178 a 26.508. A decisão recorrida foi pela manutenção da acusação fiscal, de acordo com o que restou assentado, o contribuinte decaiu do direito de apropriação do crédito ICMS, eis que descurou de cumprir as regras dos artigos tais. E portarias cáteas aqui que eles mencionam, que foi mencionado. Recorre o contribuinte insistindo na tese do correto creditamento do imposto. Segundo alega, pela intelecção do artigo 20, parágrafo 5º, inciso 7 da Lei Complementar 87, a compensação do crédito decorre da aquisição de bens destinados ao ativo fixo do estabelecimento, que deve ser feito na razão de 148 avos e não no prazo decadencial de 5 anos para o lançamento dos créditos na escrita fiscal do contribuinte, conforme artigo 61, parágrafo 3º do RIPS, citando precedentes do TIT e do Tribunal Administrativo do Estado do Rio de Janeiro. Em contrarrazões, a representação fiscal pede o improvimento do apelo dos termos da decisão recorrida e consoante manifestação de fiscal de folhas 27.324 a 27.325. O recurso ordinário quanto ao item 2 deve ser improvido. Numa interpretação da legislação tributária do ICMS, é equivocada a tese do contribuinte de que o termo inicial para a contagem do prazo de 48 meses para o aproveitamento dos créditos tributários não começa da aquisição do bem, mas sim da data a partir do qual cada parcela do crédito poderia ser apropriada. É incontroverso que os créditos foram tomados nos períodos indicados no AIN exordial. Com efeito, consta dos autos que o contribuinte se creditou do ICMS nos meses de janeiro, abril, outubro e dezembro de 2015, relativo à aquisição de bens do ativo permanente. O procedimento a ser observado pelo contribuinte para fins de apropriação mensal do crédito de ICMS referente à aquisição dos bens destinados ao ativo permanente está especificamente disciplinado no artigo 20, parágrafo 5º da Lei Complementar 87 e pelas portarias CAT 25/2001 a 41 e 41/2003, ou seja, deverá ser realizada a escrituração na EDF do controle de crédito de ICMS do ativo permanente, CIAP, e da emissão da nota fiscal com o CFOP 1604 e sua correspondente escrituração no livro de entrada. Assim é que, da leitura dos elementos dos autos, verifica que as entradas dos bens no ativo, no estabelecimento, ocorreram até dezembro de 2010, referente ao creditamento no CIAP de outubro de 2015, sendo que as notas fiscais escrituradas no registro de entradas para fins de creditamento ocorreram em janeiro de 2015, nota fiscal 53, abril de 2015, nota fiscal 54, maio de 2015, nota fiscal 55, junho de 2015, nota fiscal 56, em julho de 2015, a nota fiscal 57, agosto de 2015, nota fiscal 58, setembro de 2015, nota fiscal 59, e outubro de 2015, nota fiscal 60, de acordo com as DANFs e registro de entradas de folhas 160 a 176. Já com relação às entradas dos bens no estabelecimento que ocorreram em dezembro de 2010 e janeiro de 2011, referente ao creditamento efetuado no contribuinte em dezembro de 2015, a escrituração da nota fiscal 61 no livro de registro de entrada foi realizada em dezembro de 2015, conforme DANF e registro de entradas juntadas às folhas 168 e 177. Portanto, o creditamento
pelo contribuinte, ora recorrente, ocorreu após o quinquídio previsto no artigo 20, parágrafo 5º, inciso 7 da Lei Complementar 87, que deveria ser em dezembro de 2014 e janeiro de 2015, respectivamente. Explico. O artigo 20, parágrafo 5º, incisos 1 e 7 da Lei Complementar 87, fixa o termo inicial da contagem do prazo para o aproveitamento do crédito como sendo a data da entrada do bem do ativo permanente no estabelecimento. Tanto que, se houver saldo remanescente, após o 48º mês, o crédito será cancelado, caindo por terra a tese do contribuinte. Aqui depois eu transcrevo o artigo 20, o artigo 61, parágrafo 10, e sobre o tema, há precedente desta Câmara Julgadora, de minha relatoria, mas com outra composição, conforme se vê do acórdão proferido no AIN 418.485, dígito 3, que foi confirmada pela Câmara Superior na sessão de 22/10/2024. A ementa desse julgado é a seguinte: e ainda, no AIN 419.504-1, a Câmara Julgadora, assim, a Câmara Superior do TIT, assim decidiu. E aqui eu transcrevo aqui a ementa do AIN 419.504, também sobre o mesmíssimo tema. Inaplicável a regra do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, tendo em vista que a hipótese de crédito do ativo permanente está regulamentada de forma específica por lei complementar, que tem competência para tanto, artigo 146, inciso 3, letra B da Carta Constitucional. Por tais razões, conclui que houve decadência do crédito, do direito ao crédito, razão pela qual desprovejo o apelo particular, não obstante a combatividade do advogado do contribuinte e a jurisprudência relacionada sobre a matéria. Finalmente, com relação ao excesso de juros, eu estou provendo o recurso nessa parte, aplicando aqui a nova súmula 10 do TIT. Então, senhores juízes, minha proposta pela minha proposta, eu estou conhecendo em parte do recurso ordinário e estou dando parcial provimento apenas para afastar o excesso de juros nos termos da súmula 10. Esse é o meu voto, o processo está em discussão. Senhor José Guilherme, algum esclarecimento de fato? Sim, senhor presidente. Sobre o ponto que eu destaquei aqui, que na parte 3 do demonstrativo de créditos indevidos de ativo permanente, o dies a quo, o termo inicial da contagem do prazo utilizado pelo fiscal, é a data da emissão do documento. A data da emissão do documento é o termo inicial afeto ao crédito extemporâneo, que é 5 anos, que foi utilizado por mim, pela empresa. O que o fiscal está reclamando é que eu extrapolei o prazo de 48 meses após a escrituração no SIAP. Só que ele usa o dies a quo dos 5 anos, ou seja, ele usa 2 critérios em tese desfavoráveis à defesa da empresa. Ele está misturando os conceitos. Então, esse ponto foi suscitado, se possível, com todas as vênias, gostaria que fosse apreciado. Muito obrigado, senhor presidente. Doutor Argos, por favor, pediu a palavra. Obrigado, presidente. Não, só vou pedir para o doutor José Guilherme me nomeie aqui a página desse documento, porque eu estava olhando, aliás, eu estou com o processo aberto aqui. Que página é isso, doutor José Guilherme? Só para eu dar uma olhadinha, por favor. Senhor presidente, doutor Argos, vamos lá, anexo 72 a 107. A folha é 72? A planilha, a planilha demonstrativa de crédito permanente. Tá, eu estou no 79. Se o presidente me permitir, presidente, eu vou pedir para o colega aqui, para o doutor José Guilherme, me nomear exatamente do que ele está se referindo, porque eu estou aberto aqui, eu vou abrir aqui. Vamos lá, é a página 72 a 107. Do meu voto, eu até relaciono todos os documentos. Eu estou com esse documento aberto. Deixa eu tentar entender, doutor José Guilherme, o que o senhor está se referindo, porque, vamos lá. Data Pode, registro claro. G130, DT-DOC, data, emissão do documento. Então, a gente tem, por exemplo, a nota fiscal, número do documento, 45... Pega a primeira nota fiscal.
Tá aqui, DT-DOC, 31/12/2010. Isso é a Qual é data o- da emissão. Hum, Pois não. Isso é a data da emissão do documento, sim. não é a data do registro de entrada. Qual é a data do registro de entrada dessa em particular? Se o senhor sabe Eu mesmo. não tenho essa informação. Deixa eu ver se eu localizo, porque eu tenho algumas outras aqui. Carol, você pode me ajudar aí? Você está com os documentos, se for possível? Sim, deixa eu tentar pegar aqui, porque o auto é muito grande. É, Rapidinho. o fiscal considerou a data de entrada da mercadoria. É isso. Então, isso é o que eu acho, e isso é o correto. Não, isso Considerar seria o a data correto. da entrada. O que me afiança que esta data, ou pelo menos somente essa informação que ele trouxe na tabela, talvez a informação seja até descartável, que este DT-DOC é data diferente da data de entrada. É Porque porque é o que parece que o doutor José Guilherme está colocando aqui, que são datas diferentes. O então, período inicial, nesse registro G126, ele coincide com o DT-DOC. Né? Então, lá, a primeira linha, 12 de 2010, a segunda, 2 de 2010, a terceira, 12 de 2010, é coincidente. Mas faz querer crer o doutor José Guilherme que essas datas do DT-DOC são datas diversas da entrada dos bens. Enfim, de onde veio essa informação de que são datas diferentes e que seriam dois critérios diferentes? É possível, doutor Zé Guilherme, apontar isso para a gente? Ou... É possível. Não me parece isso, não. Mas vamos lá, por favor. Se o presidente assim permitir, por favor. Claro, não, é importante o pleno esclarecimento aqui, os detalhes são muitos documentos, né? Vamos lá. Pois não, o que nós fizemos? Nós destacamos algumas notas, a gente conseguiu observar, cruzando o espelho das notas com esse DT-DOC. E a gente viu que o DT-DOC, ele é exatamente a data da emissão que consta no DANF. Não, então, quanto a isso, eu não acho que há divergência. A divergência é outra. É a suposta alegação de que esta data do DT-DOC é uma data diversa da entrada dos bens. Aí quanto a data igual da nota, ok, sem divergência, entendi. Concordo, vocês comprovaram, está tudo certo. Mas a questão que se coloca não é essa. A questão é, o senhor está alegando. Não, peraí. Ele usou um outro critério e pegou a data do DT-DOC e não da entrada do bem. Tudo bem, estou vendo aqui, realmente, as folhas 72 é a data do DT-DOC que é usada como período inicial. Mas aonde está a informação de que esta data é diversa da data da entrada do bem? Da entrada, pois não. Então, a nota 1, essa primeira nota, a segunda, a terceira, é possível comprovar o que o senhor está falando? É possível. Porque, ao que consta, não há essa comprovação nos autos. Eu posso estar enganado, e se assim já estiver, já faço meia-culpa aqui e já peço escusas, mas de toda sorte... Estou guardando a Carol, minha sócia aqui, porque ela tinha separado essas telas. Me dá só um minuto aqui, que eu estou pesquisando aqui um segundinho, que o processo é grande e está travando. Nos documentos juntados no recurso ordinário e na defesa, eu não encontrei nenhum demonstrativo que faça essa comparação entre a data do documento e a data da efetiva entrada das mercadorias. Eu faço coro com a representação fiscal, também não encontrei. Eu tô passando novamente todos os documentos anexos, tanto do recurso ordinário quanto da defesa, mas até o momento eu não encontrei nada. Também não. Porque se não tivermos esses documentos nos autos, a despeito como bem colocou o relator, né, o presidente, a despeito da combatividade, do excelente trabalho aqui dos patronos, não há essa comprovação nos autos. Fica apenas uma informação que não é passível de comprovação. Não sendo passível de comprovação, não há que ser acatada. Agora, se houver, mais uma vez, com todas as vênias, talvez caiba aqui um outro posicionamento, mas, de toda forma, é essa a oportunidade que nós estamos dando ao contribuinte.
Está nos autos? Existe isso? É possível apresentar? E peço até escusas por não estar com isso aqui à mão. Isso foi uma coisa que foi trabalhada e causar qualquer tipo de embaraço aqui à sessão. Não, de forma alguma, mas isso foi trazido aos autos, que a despeito de ter sido, talvez, aí trabalhado internamente, se optou a parte por não trazer aos autos e nós ficamos restritos àquilo que consta nos autos. Sim. Foi trazido, sim, senhor. Só para esclarecer, eu analisando os autos, os elementos dos autos, foi considerado aqui a data de entrada da mercadoria conforme os EDFs, certo? E o artigo 20, parágrafo 5º, claramente fala que, olha, para efeito do disposto no caput desse artigo, relativamente aos créditos decorrentes da entrada de mercadoria do estabelecimento do Estado, deverá ser observado. Então, é relativamente à data da entrada da mercadoria. Sem dúvida, sem dúvida. E aí consta nos documentos a data que é da mercadoria. Por isso que eu cheguei a essa conclusão aqui, que é na linha, inclusive, da jurisprudência já, né, sem dúvida, pacificada da Câmara Superior. Né? Sem dúvida. É que a informação aqui trazida suscitaria uma nulidade. Olha, ele usou uma data errada para fins de apuração dos 48 meses para a decadência. Porque o critério é esse. Se a discussão for critério, aí o critério aí a data da entrada da mercadoria, conforme a superior já decidiu, e como eu disse aqui no meu voto. Agora, se foi considerado, ao invés da data de entrada, a data de emissão da nota, se existe essa divergência de datas, aí eu não posso considerar a data de emissão da nota, sim a data de entrada da mercadoria. Sim, essa alegação desde que seja demonstrada a divergência entre essas datas. Mas é o que não está demonstrado, é o que não está provado. É isso justamente que eu estou questionando, me sensibilizando aqui com os argumentos do contribuinte, mas não me parece que consta dos autos isso. Eu vou pedir escusas aí, porque a gente não tem isso agora à mão. Acho que a rapidez aqui para a gente colher esses documentos, o que nos chamou a atenção realmente foi que na memória de cálculo estava lá a data da emissão e realmente a emissão coincide com a data ali, mas evidentemente pode ter ocorrido a escrituração no mesmo dia da emissão. E aí a tese do fiscal estaria correta. Isso, então, é isso que eu peço escusas aí por todo o embaraço que a gente está causando, mas realmente não temos aqui à mão e, se for o caso, a gente vai usar os recursos legais aí para mostrar e complementar esse ponto. Então, não tem embaraço nenhum, viu? A gente está aqui para... A gente quer aqui a verdade jurídica. Não tem embaraço muito nenhum. Muito obrigado, senhor presidente. Imagina, não tem... Então, presidente, eu encerro aqui os meus comentários, cumprimento mais uma vez a combatividade dos patronos, mas entendo finalmente que, não havendo esta comprovação nos autos, é forçoso acompanhar o voto do relator integralmente, porque, ao que consta, não há a comprovação da nulidade alegada. Portanto, presidente, nesse contexto eu vou acompanhá-lo integralmente, já também parabenizando pela excelência do voto. Eu costumo dizer aqui, já são aí 12 anos de tribunal, alguns votos eu sempre seleciono como votos aqui para eu guardar, para eu consultar. Esse mandei para mim mesmo no meu e-mail aqui há pouco, selecionando o voto, ainda coloquei aqui, voto Pérez, voto Pérez Suframa e ativo imobilizado decadência. Quer dizer, excelente, a excelência do seu voto é inegável. Parabéns, presidente. Obrigado. Vou acompanhá-lo integralmente. Obrigado aí pela deferência aí, doutor Argos. Existia discussão se o prazo não se começaria da data da entrada ou de cada parcela, né? Essa é uma discussão já está pacificada. Mas essa questão do documento, doutor José Guilherme, temos aqui um recurso aqui na legislação processual, né, do TIT, que é a retificação de julgado, né? Então, se eventualmente o meu voto estiver contrário àquilo que consta dos autos, a retificação de julgado ela serve para corrigir isso, né? Então, se realmente se for esse o caso, né, o senhor traz aqui o caso, a gente vai reanalisar, né, doutor Argos, e doutor Samuel, e doutora Daniela, com toda a atenção que o caso merece, né? Tá bom? Muito obrigado, senhor presidente.
Bom, então, diante, não havendo mais inscritos, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada, proclamo o resultado do julgamento, recurso ordinário, parcialmente conhecido e parcialmente provido apenas para afastar o excesso de juros, nos termos da súmula 10 do TIT. Votação à unanimidade. Agradeço aí a presença do doutor João Guilherme, da doutora Ana, e pela paciência. O primeiro processo também demorou bastante, e tem aí um bom dia, uma boa semana. Bom dia a todos, muito obrigado. Muito obrigado. Julgamento encerrado. Bom, diante do encerramento deste julgamento, eu declaro, então, encerrada a sessão de hoje da segunda Câmara Julgadora, tendo em vista aqui o cumprimento da nossa pauta de hoje. Sessão de julgamento encerrada no EPAT. Eu peço, então, que o Oswaldo encerre, então, nossa gravação, por favor.